palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar um instante. Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando esta 9ª semana do tempo comum. Nesse itinerário que todos nós somos convidados a percorrer sempre em intimidade com Deus, meditando em sua palavra, buscando viver segundo os seus ensinamentos. E toda a liturgia desta 9ª semana do tempo comum veio nos falar da santificação do sábado. Para quem não sabe, a lei judaica, o sábado era o dia a ser santificado. Eles viviam o dia sabático. E no dia de sábado era proibido fazer qualquer coisa segundo a lei. E é por isso então que esses fariseus sempre querem buscar algum motivo para colocar Jesus contra a parede. Em tantas outras situações eles faziam a mesma coisa, né? Sempre perguntavam, faziam perguntas para que Jesus tropeçasse na resposta, para que eles pudessem perseguir Jesus. E aqui não é diferente, porque aqui também eles vão fazer esta pressão sobre Jesus. Por quê? Porque eles são um povo que segue totalmente a lei, um povo legalista, que quer cumprir a lei pela lei. E Jesus vem mostrar que a lei, apesar de ela ser benéfica, ela não está acima na misericórdia. Ela não está acima do homem. Eu li o evangelho mais curto, mas no evangelho mais longo, que geralmente é o mais lido, além dos discípulos de Jesus pegarem espigas para comer, colherem espigas, e é importante também compreender que eles podiam até pegar a espiga, eles não podiam comer o milho no dia de sábado, porque era proibido segundo a lei. Olha que coisa interessante. No evangelho mais longo, Jesus também cura um homem da mão seca, mostrando que ele veio e ele está acima da lei. Que apesar da lei ser importante, nós temos que entender que Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida plena, vida em abundância. Então, Jesus está acima da lei. E o ser humano também está acima da lei. É por isso que Jesus vai dizer, não é? No Evangelho, que quando se passa fome, dando o exemplo lá dos outros discípulos, né? Quando eles estavam passando fome, eles podiam pegar dos pães do templo, mas só os sacerdotes era permitido. Mas por que eles pegaram? Porque eles estavam passando fome. Então, a necessidade de matar a fome é muito mais importante que a lei. Trazendo para a nossa realidade do mundo de hoje, quantas leis que já não favorecem também a vida humana. Quantas leis que são feitas, são criadas em prol dos maiores e não
dos menos privilegiados. Quantas pessoas hoje passam fome por não terem o pão e a gente não vê leis que ajudam a solucionar esses problemas? E nós vemos pessoas que quanto mais têm, mais querem ter, que para adquirir o poder passa por cima de tudo e de todos, como se os fins justificassem os meios e não justificam. Nós temos sempre que olhar com o olhar de cristão. E o olhar de cristão é o olhar do próprio Cristo, que é um olhar de misericórdia, que é um olhar de compaixão. Cristo, ele se compadece. Cristo, ele vem ao encontro do ser humano. Trazendo para a realidade da igreja a mesma coisa. Quantas pessoas que querem apenas seguir a lei da igreja, mas a lei pela lei. E Jesus está sempre acima da lei. E quantas pessoas que, beneficiadas pela lei, até mesmo dentro da igreja, querem usurpar do outro. Quer se sobressair sobre o outro. Não coloca o outro como figura central, como aquele que deve ser beneficiado. Porque foi isso que Jesus fez por todos nós, não foi? Ao se encarnar no seio da Virgem Maria e assumir a condição humana, o que ele fez? Ele colocou toda a humanidade em primeiro lugar. Não foi assim? Por causa da humanidade, ele deu a vida. Por causa daqueles que o matariam, por causa daqueles que pecaram, ele se deixou pregar na cruz. Ele deu a vida por amor. Então, colocando sempre o outro em primeiro lugar. Será que nós fazemos isso em nossas vidas? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Colocamos o outro sempre em primeiro lugar? Ou será que nós, muitas vezes, não queremos ser servidos e não servir? É muito importante nós olharmos assim. O cristão é aquele que veio ao mundo para servir. O cristão é aquele que tem que ter esse olhar de Jesus. Ou então não faz sentido dizer que somos cristãos. O cristão é aquele que tem que ter um olhar compassivo para com o outro. Eu sempre digo que se a dor do outro não é capaz de me incomodar, é sinal que eu não entendi o significado do amor. Porque a dor do outro tem que nos incomodar. Por mais que muitas vezes não possamos fazer muitas coisas, mas tem que me incomodar para que eu possa estar disponível para o outro. Porque Jesus fazia isso. Quantas vezes nós vamos ver no Evangelho que, diante do sofrimento de alguém, Jesus se compadece? Exemplo, quando ele chegou e ficou sabendo que Lázaro estava morto. O que diz aquela passagem? Que quando Jesus ficou sabendo, ele chorou de compaixão. Está vendo? Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. E muitas vezes eu me pergunto, mas por que Jesus chorou, se no fundo ele sabia que ele ia chegar lá e solucionar o problema? Porque ele sabia que ele ia chegar lá e ia falar, Lázaro, saia para fora, e Lázaro ia sair. Não é verdade? Ele sabia. Mas o que ele faz? Primeiramente, ele se compadece. Coisa que muitas vezes nós não somos capazes de fazer uns com os outros. É por isso que na igreja existe tanta rivalidade, tanta picuinha, tantas pessoas que ao invés de querer levar o outro para o céu, para o reino dos céus, muitas vezes quer tirar o outro do reino dos céus. Quantas pessoas que ao invés de falar bem do irmão, sai descendo a língua, querendo destruir. Eu estou falando no seio da igreja. Mas também isso acontece na família, no trabalho, na sociedade como um todo. Sabe por quê? Porque nos falta intimidade com Deus. Nos falta intimidade com Cristo. Porque a intimidade com Cristo vai fazer eu olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Vai fazer eu me colocar no lugar do outro sempre. Porque foi isso que Jesus fez com cada um de nós. Nos amando, se entregando. E é por isso que Jesus então dá esse grande exemplo para cada um de nós. Que a lei ela é importante. A lei não é ruim. Mas que a graça de Deus e a misericórdia está muito acima da lei. É por isso que ele vai perguntar. Quer dizer então
que só por causa da lei do sábado é proibido até fazer o bem? Por causa da lei, então, vai deixar alguém morrer de fome? O pior de tudo é que, segundo a lei, se fosse necessário, deixava. Está vendo como a lei era distorcida? A lei, ela tem que ser benéfica. A lei tem que ser para fazer o outro sempre ter mais dignidade. A lei tem que fazer com que o outro seja beneficiado e não tirar a dignidade do outro. E essa lei tirava a dignidade daquelas pessoas, porque eles não podiam comer. E é por isso então que Jesus permite que eles façam isso, né? Comam para saciar a fome. Diante da fome tem o sofrimento. E Jesus olha para o sofrimento daquelas pessoas. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar para essa liturgia de hoje e pedir ao Senhor que nos dê o reto discernimento e envie sobre nós o dom do Espírito Santo. Mas para quê? Para que nós possamos compreender que a lei, ela é importante, mas que a graça de Deus e a misericórdia supera qualquer lei. Que nós, como cristãos, temos que exercer, acima de tudo, a misericórdia. A misericórdia tem que ser a palavra-chave na vida do cristão. Mas só é possível exercer misericórdia aquela pessoa que está íntima de Jesus, que tem intimidade com Ele. Se eu não tiver intimidade com Jesus, eu nunca vou conseguir olhar para o outro com o olhar que Cristo olha para cada um de nós. E aí o que acontece? E aí quando vem as discussões, eu não sou capaz de perdoar. Quando não perdoo, já não sou mais capaz de amar. Fico de biquinho para o outro. Por causa dessas coisas. Porque nos falta muitas vezes a intimidade. De saber que eu tenho que aprender a amar o outro, apesar do outro. Que eu tenho que aprender a perdoar o outro, apesar do outro. Tem pessoas que realmente são difíceis de serem perdoadas, não tem? E tem pessoas, a gente não pode também achar, ficar passando mão na cabeça. Eu sempre gosto de brincar dizendo, tem pessoas que às vezes a gente quer matar mesmo. Mas diante disso a gente tem que amar. Ou vai dizer que você nunca olhou para uma pessoa assim e falou, esse infeliz hoje eu vou acertar as contas com ele. Quer enganar quem? Nós somos seres humanos. Mas mesmo quando eu tenho o desejo de matar aquela pessoa, eu sou chamado a amar. É por isso que amar não é fácil. Porque amar não é amar as pessoas que nos fazem o bem, não é amar somente as pessoas que dizem que nos amam. Isso é muito simples, não é? Amar quem nos ama é mole. Ama aquela pessoa que te odeia. Assim que Jesus faz com nós. Jesus continua nos amando, mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante das nossas traições. Ele nunca deixou de nos amar. Ele nos dá o exemplo. Por que será que nós não fazemos? Porque muitas vezes o nosso coração não está em comunhão com o coração de Jesus. Os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos de Jesus. É por isso que a gente tem que rezar assim, sempre pedindo, Senhor, dai-me um coração manso e humilde como o teu santo coração. Porque o coração de Jesus é um coração misericordioso. O coração de Jesus é um coração fraterno, um coração acolhedor, um coração perdoador, um coração disposto a amar. Então nós temos que pedir isso ao Senhor. Dai-me, Senhor, este coração, um coração disposto a amar. E amar mesmo aquelas pessoas que me fazem o mal. Mesmo Judas, como eu sempre digo, né? Eu sempre digo que é necessário amar até o Judas. Jesus amou até o Judas. Né? E todos nós também, assim como Cristo teve o Judas na vida dele, e era necessário que ele tivesse, todos nós também temos um Judas na vida, que é aquela pessoa que para nós é pedra de tropeço, né? Que quando você está fazendo bem, está falando mal de você, está querendo te destruir. Pode pensar que você tem essa pessoa na sua vida. E o que você vai fazer diante disso? Rezar por ela. Porque é essa pessoa que vai me levar ao céu. Entende? Aí você pode falar, mas diácono, mas eu não tenho nenhum Judas na minha vida. Essa é a pior coisa que existe. Sabe por quê? Porque quando eu não tenho, eu sou da vida de alguém. Aí é muito pior. Aí é muito pior. Nós temos. Então é necessário que nós mudemos. Pedir ao Senhor, Senhor, toca no meu coração. Transforma a minha vida. Dá-me um coração santo e humilde como o teu santo coração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja